majestade, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós entronizamos o teu nome, Senhor. Neste momento nós entronizamos, ó Pai, a tua presença, a tua glória. Espírito Santo de Deus, tu és tudo em nossas vidas, ó Pai. Dependemos, necessitamos da tua presença e da tua glória. Ó Deus, esta é a geração daqueles que buscam. Esta é a geração, aleluia, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Oh, aleluia. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. Jesus. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Oh, levantai, ó portas, as vossas cabeças, pois entrará o Rei da Glória. Pois entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Agora aí, meu querido. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, é claro, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Deixa o Rei da Glória entrar na tua casa, hein, meu filho? Deixa o Rei da Glória entrar em tua casa. Oh! O Rei da Glória é Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh, tu és o Rei da Glória, tu és o Rei da Glória. Abrimos o coração, abrimos, ó Deus, as nossas vidas para te receber, Jesus. Glória a ti, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória a Jesus. Jesus. Declare isso, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória a Jesus. 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 Oh!
glória. Umas águas sobre o mar. Oh, aleluia. Queremos ver famílias, ó Deus, cheias da tua presença. Queremos ver, ó Deus, jovens cheios da tua glória. Queremos ver, Espírito de Deus, casamentos sendo restaurados pelo poder da tua unção. Famílias sendo avivadas pelo poder da tua presença. Espírito Santo, se vem. Oh, Maranata, vem Senhor Jesus. vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Esse é o desejo, Pai, das nossas vidas. Meu Deus, seja adorado, seja glorificado. Seja, Deus, entronizado. Você que está aí na tua casa, meu querido. Você pode estar de joelhos, você pode estar sentado em pé. Mas dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade a Ele. Oh, a Ele. Comece a orar em línguas, você que é batizado no Espírito Santo. Adore a Deus em línguas, adore a Deus na tua casa. Oh, aleluia. Permita que o Espírito Santo enche a tua sala, enche a tua vida de uma maneira sobrenatural. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Receba a luz de línguas. Receba o renovo. Receba a presença de Deus. Receba a glória de Deus. Instagram, pelo Facebook. Estamos aqui adorando ao Senhor com liberdade no Espírito, porque este é o propósito verdadeiro adorador, adorar a Deus em Espírito e em verdade, sem mecanismo, sem método, mas assim, na liberdade do Espírito, onde Deus com certeza te inspira a adoração. Não devemos nos preocupar em oferecer a Deus uma adoração que achamos que é o correto. Precisamos ter a sensibilidade no Senhor. E com essa sensibilidade, Ele mesmo falar ao meu e ao teu coração como Ele quer ser adorado. Afinal, Ele é que é adorado. Nós somos apenas os adoradores. Então não é o adorador que define o nível da adoração. É o próprio Deus que requer uma adoração à altura da dignidade do seu nome. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Louvai o nome do Senhor como é digno o seu nome. Aleluia, precisamos entender isso. Não sou eu, não é você que definimos o nível da adoração. É a nossa comunhão com Deus, e o próprio Deus então gera em mim e você o desejo de adorá-lo como Ele quer ser
adorado. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Aí na tua casa comece a confessar o nome de Jesus. Comece a confessar o nome de Jesus. Sobre essa situação difícil que quem sabe você está enfrentando. Declare Jesus, 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 nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus. Sobre todo nome, o que há de criar, e o que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus, Jesus, te adoramos, Jesus, vem encher este lugar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A vontade que nos dá de ficarmos adorando, adorando, adorando aí até o tempo acabar. Mas vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor, meus queridos. Você que nos acompanha neste momento ao vivo, tá? Pelo Instagram e pelo Facebook. Quem sabe você que irá nos ver depois aí este vídeo estiver no Facebook de forma definitiva, você pode estar nos vendo também. Mas que a presença de Deus esteja inundando o teu coração em nome do Senhor Jesus. Eu quero, em rápidos minutos, eu creio que meu tempo já está bem escasso, a gente se perde no meio da adoração. A verdadeira adoração é essa que te faz se perder e perder a noção do tempo. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, eu quero meditar uma palavra poderosa contigo sobre estarmos preparados, armados, capacitados em Deus, fortalecidos em Deus para os dias difíceis. Ou quem sabe você pode colocar no lugar de difíceis os dias maus. E todos nós passamos
por esses dias, querendo você ou não, isso faz parte da nossa caminhada cristã. Isso faz parte do processo em nossas vidas. Até chegarmos na glória, nós passaremos sim por momentos complicados. Mas Jesus é o Senhor das nossas vidas. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, Paulo falando, Paulo estava neste momento preso em Roma. E por ele estar preso em Roma nessa circunstância, ele pregou o evangelho para diversos soldados romanos, ganhou muitos soldados romanos para Jesus, teve muita afinidade com eles, foi reconhecido de forma muito notória, tá? Foi honrado até mesmo por todos os soldados, considerado, respeitado. Agora ele escreve esta carta aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. O interessante é que, se você for olhar do capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, até chegar no capítulo 6, você vai ver Paulo falando sobre diversos assuntos, sobre a nossa filiação em Deus, sobre o nosso posicionamento, sobre o nosso caminhar no Espírito. Você vai ver Paulo falando sobre a importância de sermos cheios do Espírito de Deus e não nos embriagarmos com o vinho, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Eu acho bonito este versículo de Efésios capítulo 5, versículo 18, na versão NVI, porque diz o seguinte: olha, não vos embriagueis com vinho, mas permitam serem cheios do Espírito Santo, permitam que o Espírito de Deus nos encha. Interessante é que aí nos coloca numa posição passiva, de dependência, de submissão, de rendição ao Espírito de Deus, para que Ele nos encha e cumpra em nós o seu propósito. Então Paulo fala exatamente, também no capítulo 5, do versículo 1, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Paulo, nesta carta, ele fala como um esposo deve tratar a esposa, qual o posicionamento da esposa diante do esposo. Paulo, nesta carta, ele fala sobre a educação de filhos, fala exatamente como os pais devem tratar os filhos, não pode provocar a ira dos seus filhos. Fala exatamente também sobre os filhos obedecerem aos seus pais. Interessante que é uma carta muito completa. Paulo chega a dizer que se nós andamos no Espírito, querido, nós precisamos andar em amor e permitir que este amor venha se manifestar sobre a vida das outras pessoas. E ele vai citando diversos temas, diversos assuntos, do capítulo 1 até o capítulo 5. E quando ele chega no capítulo 6, no versículo 10, ele diz: no demais, irmãos, depois de todos esses princípios colocados em prática, depois de todas essas, vamos dizer assim, esses investimentos da parte de Deus em suas vidas, tem uma coisa que vai selar, que vai fechar a vida de vocês, enquanto igreja, enquanto soldados de Cristo na terra, enquanto discípulos do Senhor. Por isso que ele usa o termo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O termo fortalecei-vos vem do grego endinamon, que quer dizer aumentar em força, aumentar em capacidade. Todos nós temos certo nível de força, certo nível de capacidade, mas no que tange ao exercício espiritual, no que tange a nossa vida nas batalhas espirituais que nós enfrentamos diariamente, na condição de igreja, pode ter certeza, essa capacidade que temos e essa força que temos em nós mesmos, ela não é suficiente. Por isso que Paulo está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, ou seja, aumentai a força de vocês no Senhor, aumentai ou aperfeiçoai a capacidade de vocês no Senhor, e diz mais, no Senhor e na força do seu poder, e na força do seu poder. Qual é a ideia de Paulo ao escrever esta carta aqui? Em especial no capítulo 6. A ideia de batalha espiritual. A ideia de guerra, de conflitos, de dificuldades que todos nós enfrentamos. E a metáfora que Paulo usa aqui está relacionado à posição de um soldado romano. Paulo estava olhando, conversando com os soldados romanos, vendo suas vestes, né,
de batalhas. E Paulo, nesse momento, faz uma aplicação para a vida espiritual, dizendo, olha, assim como os romanos, os soldados romanos, em meio às batalhas, eles precisam estarem bem revestidos com essas armaduras, para que eles não sejam derrotados, para que eles sejam resistentes diante dos ataques do inimigo. Assim tem que ser o cristão. O cristão também precisa usar uma armadura espiritual. E eu não quero que você venha colocar misticismo nessa armadura, querido. Paulo estava usando sim a metáfora da armadura dos soldados romanos, focando a imagem da armadura de um soldado romano. E trazendo para a praticidade cristã, Paulo estava dizendo, nós também precisamos desta armadura, mas não é uma armadura que nós achamos que é a correta. Aqui ele chama da armadura de Deus, ou seja, vem de Deus, é a maneira de Deus, é do jeito dele, é da forma dele. Então eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, fortalecidos em Deus para dias difíceis. Se você chegar a dizer para mim que os dias que nós estamos vivendo são dias fáceis, eu vou ter que discordar de você, porque realmente não está sendo fácil. Está sendo complicado. Crises em vários níveis, econômico, político, governamental. Pessoas vivendo numa crise existencial tremenda. Pessoas vivendo numa crise de identidade terrível. Pessoas que não estão suportando a pressão dessa pandemia, a pressão de toda essa situação, de toda essa quarentena, de todo esse isolamento. O nível de desemprego aumentando, isso é uma batalha que nós estamos enfrentando. Se nós não estivermos fortalecidos em Deus e na força do seu poder, nós não resistiremos, querido. E o Senhor nesta noite quer que você entenda a força que você precisa para enfrentar qualquer obstáculo, para enfrentar os dias maus. Você vai encontrar esta força em Deus, em Deus. Jesus chega a dizer o seguinte, lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus não nos iludiu quanto à realidade dos momentos difíceis que eu e você iríamos enfrentar neste mundo. Jesus não mentiu para mim, não mentiu para você quando nos chamou. Jesus foi categórico, Jesus foi verdadeiro, Jesus foi realista, e ele chegou a dizer o seguinte, tenho-vos dito isto, ou seja, o que eu estou dizendo a vocês, é para que em mim vocês tenham paz. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês deixem de procurar a paz que vocês precisam no mundo, nas coisas, ou em pessoas. Eu estou dizendo essas coisas a vocês, para que vocês entendam, somente em mim vocês terão em paz. Terão paz, porque no mundo, aí ele diz, tereis aflições. No mundo nós vivemos momentos bons, momentos felizes. E tudo isso condicionado a alguém, ou condicionado a coisas, ou a lugares, ou a circunstâncias. Mas em Cristo, independente de quem estiver do nosso lado, em Cristo, independente da circunstância, em Cristo, independente da economia ou de qualquer governo, em Cristo nós iremos encontrar a verdadeira paz que o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar. Aí ele falou o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas aflições, por trás dessas aflições, entra o papel do diabo, seus demônios, gerando terror, gerando medo, gerando a opressão, gerando a angústia, gerando a incerteza. Aí entra aqui a importância de Paulo em escrever esta carta, dizendo que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo continua, olha, na condição de filho de Deus, precisamos ter a consciência que a batalha espiritual é uma realidade. Por isso, é necessário um preparo para enfrentá-la. Você enfrenta, querido, batalhas espirituais. Você enfrenta momentos difíceis. Você enfrenta guerras espirituais. Isso é uma realidade. Não adianta você querer se enganar achando que
demônios não existem, que o diabo não é real, que o inferno não existe. Quem contou para você essa mentira, meu querido? Eles existem e estão atormentando muitas pessoas por aí. Aí Paulo diz o seguinte, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ela tem que ser completa na vida de vocês. Vocês não podem andar apenas com escudo. O que adianta ter escudo e não ter espada para atacar? O que adianta ter espada e não ter o escudo para se defender? O que adianta ter um cinturão onde você pode sustentar a espada, mas não ter o capacete para proteger a tua cabeça? Então Paulo está dizendo, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Para quê? Qual o propósito? Eu gosto desse para quê. Para quê revela o propósito. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. O que isso quer dizer? O diabo, ele sempre vai preparar de forma estratégica circunstâncias para que eu e você venhamos a tropeçar e cair e perder o foco do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas Paulo está dizendo o seguinte, se vocês estiverem revestidos de toda a armadura de Deus, vocês irão ficar firmes. Quando vocês se depararem com as ciladas do diabo, vocês irão permanecer firmes. Então eu preciso entender que a nossa batalha, a nossa vida cristã, não é um mar de rosa neste mundo. Jesus, de forma categórica, chegou a dizer, vocês terão aflições. Paulo está dizendo aqui, vocês irão enfrentar batalhas espirituais. Então não é, querido, o país das maravilhas. Porque o nosso lugar de descanso não é aqui. Nós somos estrangeiros nesta terra. Nosso nome está escrito no livro da vida. Os céus estão reservados para mim e para você. Estamos em Cristo Jesus. Então aqui neste mundo, iremos passar por momentos de aflições, de batalhas espirituais. Mas se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, como nos orienta Paulo, venceremos qualquer desafio. Venceremos qualquer obstáculo. Aí Paulo continua, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Opa! O teu problema não é o teu esposo. O teu problema não é a tua esposa. A tua batalha não é contra os teus filhos que estão desviados. A tua batalha não é contra os teus filhos que estão envolvidos nas drogas. A tua batalha, querido, não é com o teu patrão, que quem sabe está sendo ruim com você. A tua batalha não é contra o teu esposo que está envolvido no álcool. A tua batalha não é contra o teu esposo que, quem sabe, está se envolvendo com outra mulher. Está praticando o adultério. Paulo está dizendo, não é a carne, não é o sangue, mas é o que está por trás da carne, é o que está por trás do sangue, pressionando e influenciando ao pecado e à maldade. Aleluia! É uma batalha espiritual, querido. Carne e sangue não são os nossos inimigos. O diabo e seus demônios, sim, são os nossos inimigos. Aí Paulo continua dizendo o seguinte, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, contra os principados. Aí aqui tem uma coisa interessante, eu quero falar de forma bem paulatina a você, que a estrutura espiritual das trevas, ela é organizada. Ela não é uma bagunça, como muitas pessoas acham. Existem níveis de autoridade no mundo espiritual das trevas. E eles respeitam muito bem, e Paulo, numa inspiração do Senhor, conseguiu discernir esse nível de hierarquia. Quando ele diz o seguinte, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados.
Principados, do grego archê, quer dizer chefe. O chefão. Principado, o chefão. Contra as potestades, exousia, adjunto poderoso. Aqui é o vice-chefão. Entendeu? Olha a organização dessa hierarquia no mundo espiritual das trevas. Tem o principado, que é o archê, o chefe, contra as potestades, exousia, do grego, adjunto poderoso, é aquele que chefia é o chefe adjunto. Aí ele continua dizendo, contra os príncipes, ou cosmocrator, que é o governante, outro nível de autoridade. E ele fala o seguinte, das trevas deste século, contra as hostes. O que são as hostes? Soldados armados para praticar o mal. Veja que vai baixando a hierarquia do governo maior, governo adjunto, daquele que governa os soldados armados, demônios armados, para promover a maldade na terra. Querido, o diabo e seus demônios não brincam de batalha espiritual. Você que fica brincando com a tua fé, você que fica brincando de ser cristão, você que fica se lambuzando com o pecado, o diabo está te vendo, os demônios estão te vendo, eles estão percebendo o quanto você está perdendo o teu tempo e o quanto você está brincando de ser cristão. E enquanto isso eles estão vencendo batalhas na tua vida, enquanto isso eles estão travando o teu coração, travando a tua caminhada cristã. Você está morrendo espiritualmente e não está percebendo. E o Espírito Santo manda te dizer, se desligue desse mal, elas venham se desprender deste pecado, se desprenda deste erro e viva o verdadeiro cristianismo, viva na presença de Deus, para que o diabo não encontre mais lugar na tua vida. Nesta mesma carta, Paulo escreve o seguinte, em Efésios capítulo 4, não deis lugar ao diabo. Não podemos dar lugar ao inimigo das nossas almas, porque o maior desejo dele é de nos destruir. Por que, pastor, o maior desejo do diabo é de destruir a humanidade? Simples, simples. Ele não consegue destruir Deus. Ele não conseguiu destruir Jesus. Ele não consegue destruir o Espírito Santo. Ele vai tentar destruir quem? Aqueles que foram o motivo e a razão da demonstração do maior amor de Deus. Jesus foi enviado pelo Pai como demonstração do seu amor à humanidade. Então você, querido, é a arte mais bela de Deus nesta terra. Você é o que podemos dizer, você é a criatura mais perfeita de Deus nesta terra. E a razão, o motivo de Deus enviar, por amar a mim e a você, seu Filho Jesus Cristo. Então o diabo está pensando em destruir quem? Aqueles que Deus mais ama. Por isso que Paulo, escrevendo nessa carta, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que Paulo está querendo dizer? Se vejam como filhos de Deus e filhos amados, se considerem alvo do amor de Deus, se considerem objeto do amor de Deus. Foi por mim e por ti que o amor de Deus foi demonstrado na cruz do Calvário. E Paulo está dizendo, se vejam como filhos amados de Deus. Quando vocês se considerarem amados por Deus, vocês irão imitar a Ele. Vocês não terão dificuldades em obedecê-lo. Então o teu maior desafio, olha para cá, preste atenção, o teu maior desafio não é você lutar e se sacrificar para obedecer. Não. Ah não, eu vou fazer de tudo para obedecer a Deus. Não. Essa não é a questão em jogo. A questão é o seguinte, primeiramente, é você valorizar o amor que Deus demonstrou por ti lá na cruz do Calvário. Segundo, você aprender a amar a Deus. Para isso você precisa pedir a Ele, Senhor, me ensina a te amar. A amar assim como o Senhor me ama.
Eu quero amar com o mesmo amor com que o Senhor me amou. Porque quando você aprender a amar a Deus com toda a tua força, como diz a palavra, com todo o teu entendimento, você não terá dificuldades em obedecer a Ele. Obediência para quem ama a Deus não é obrigação, é prazer, é alegria, é satisfação. Isso é muito sério, querido. Agora, quando a pessoa não ama a Deus, qualquer ato de obediência e submissão é um sacrifício, é um peso, ela sente um peso de obrigação muito grande. Mas quando você ama, até o sacrifício que você presta à pessoa amada, você faz com prazer, você faz com alegria. Que o Espírito de Deus nesta noite derrame o amor do Pai no meu e no teu coração, ensinando-nos a amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Assim não teremos nenhuma dificuldade para obedecer a sua palavra, para obedecer a sua vontade. Oh, aleluia! Então veja bem, olha, diz mais assim: hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, portanto, tomai. Ele está dizendo, portanto, já que nós estamos diante de principados, potestades, hostes, governos espirituais da maldade, diante de tudo isso, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Aleluia! Ficar firmes. Que coisa interessante. Vamos caminhar um pouquinho. Uma vida liberta e ajustada, na verdade, é fundamental para vencer o mal que existe no mundo. Então observe, nós estamos falando sobre estar fortalecidos em Deus para os dias maus, ou para os dias difíceis. Então uma vida liberta e ajustada, nivelada, na verdade, é fundamental para vencer o mal. Você quer vencer o mal? Permita a verdade te libertar. Você quer vencer o mal? Permita que o Espírito Santo, através da verdade, por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Nele não existe engano. Nele não existe engano. Ele é o Espírito da verdade. Permita que a verdade de Deus promova libertação no teu coração, na tua mente, nas tuas atitudes. E uma vez isso acontecendo, pode ter certeza, você terá forças para vencer o mal que existe no mundo. Olha bem, Efésios capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido, aqui ele começa a falar sobre alguns elementos dessa armadura. Tente lembrar que Paulo está usando aqui a metáfora, focando, tá, a armadura do soldado romano. Então ele diz, estai, pois, firmes. Como? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ou cinturão da verdade. O cinturão naquela época do soldado romano era um cinturão largo, de couro, que ele usava para sustentar a veste dele, uma das partes das vestes dele, de soldados, e sustentar também a espada e armamentos menores. E sustentava o seu lombo, dava equilíbrio, sustentabilidade e força diante de uma batalha. E Paulo está dizendo o seguinte, que esse cinturão da verdade venha ajustar a tua vida, que a verdade, que a integridade, que os princípios de Deus venham ajustar a tua vida, para que na batalha você esteja firme, para que na batalha você não venha vacilar, mas que essa verdade venha promover essa ousadia na tua vida. Uma pessoa liberta, ela é ousada, querido, ela é ousada para falar de Deus, ela é ousada para falar com Deus, ela é ousada para agir em Deus. Não tem coisa melhor do que a satisfação e o ambiente que a liberdade promove em nossos corações. Paulo continua dizendo, aí ele fala sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça aponta para um peitoral.
onde era feito de metal e com correntes entrançadas. Isso impedia que um golpe certeiro e mortal no coração, no tórax do soldado. Paulo está falando da couraça da justiça, princípios de justiça. Paulo está falando sobre a justiça de Deus, que é Cristo. Então não é pela nossa justiça, é pela justiça de Cristo. Nós somos justificados em Cristo. É em Cristo que nós passamos a ter um coração justo. Ninguém é justo em si mesmo, na essência. Mas a justiça de Deus nos justifica e nos motiva e nos aperfeiçoa à prática daquilo que é justo, daquilo que é reto aos olhos de Deus. Essa couraça da justiça protege o meu coração, protege o teu coração. Provérbio diz o seguinte: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida e da morte. Proteja o teu coração, guarda o teu coração sobre aquilo que às vezes o inimigo quer colocar dentro do teu coração, quer fazer com que crie raízes dentro do teu coração. Guarda o teu coração e permita que dentro dele apenas a justiça de Deus venha prevalecer. Paulo continua falando sobre esse armamento, quando ele diz o seguinte: olha, a disponibilidade para se envolver no reino de Deus nos conduz ao aperfeiçoamento espiritual. Aqui ele está falando sobre calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Uma vez mais ele usa a exemplo das sandálias do soldado romano, que eram feitas com tiras largas de couro para proteger a parte superior do pé dos soldados, um solado de couro rígido, e embaixo dos solados pequenos pregos, para eles caminharem firmes e não escorregarem no encontro físico com o seu inimigo. Se alguém tem que derrapar na vida, que derrape os nossos inimigos. Era isso que eles pensavam. Então esses pregos no solado de suas sandálias faziam com que eles caminhassem com segurança e com firmeza. Aí Paulo usa este exemplo para dizer o seguinte: precisamos calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo está dizendo o seguinte: que aquele que se prepara para promover o evangelho tem uma caminhada firme, ele tem uma caminhada resistente, porque os seus passos estão firmados em Cristo, e à medida que ele promove a propagação do evangelho, ele é aperfeiçoado, ele é, vamos dizer assim, capacitado ainda mais. À medida que ele se envolve com o reino, ele atrai a unção do Espírito Santo para lhe aperfeiçoar, para lhe moldar nesta caminhada cristã. Pregue o evangelho, se prepare para isso, anuncie Jesus. Pastor, mas eu não tenho uma boa oratória, eu não sou eloquente, eu não estou falando sobre métodos, eu estou falando sobre a mensagem da cruz. Qual é a maior pregação? A maior pregação é você contar o que Jesus fez na tua vida. Você pode não saber expor ou fazer a exposição de um texto bíblico, mas você sabe contar o que Jesus fez, de onde ele te tirou, da sarjeta que ele te tirou, do mundo do álcool que ele te libertou, do mundo das drogas, da prostituição, do adultério, da criminalidade. Lembra o que Jesus fez por ti? Isso, então anuncia o que ele fez na tua vida e deixa o Espírito Santo tomar de conta do resto. Aleluia! Mas não se cale, querido, não se cale. Pregue o evangelho, anuncie a palavra. Isso faz parte da nossa armadura. O crente que propaga o evangelho, ele é um crente preparado diante das batalhas, diante dos obstáculos da vida. Quer vencer o mal? Pregue o evangelho. Aleluia! Ontem eu estava vendo, percebendo, irmão, o diabo ele deu um tiro no pé muito grande. Tentar causar terror no meio do mundo por causa dessa pandemia. Porque a única ação do diabo no meio dessa pandemia não é no controle da pandemia. Quem está no controle da pandemia é Deus. A única ação do diabo no meio dessa pandemia é causar terror e medo nas pessoas.
E às vezes o inimigo achou que fechando as portas dos templos, Fredson, a igreja ia morrer. Querido, nunca se ganhou tantas almas para Jesus como a igreja tem ganhado nessa quarentena. Nunca se ganhou. Ontem, só numa live do Descentes, mais de 6.000 almas aceitaram a Jesus. Olha que coisa linda. E isso está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. O que é que eu quero dizer? É no meio da pressão que a igreja cresce. É no meio do desafio que o cristão verdadeiro cresce. Quanto mais pressão na vida do crente, mais essência e mais poder de Deus é liberado sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Vamos caminhar mais um pouquinho. Paulo continua dando aqui exemplo dessa armadura poderosa em Deus para nos fazer poderosos no mundo e poderosos diante dos nossos inimigos. Volto a dizer, inimigos que não são aqueles que achamos que são. Não é o teu vizinho tribulento, não é o teu colega de classe, não. São principados potestades, hostes malignas. Olha, veja bem, Paulo em Efésios capítulo 6, verso 16, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquilo que nos faz entender que Deus é real. Fé é aquilo que nos faz entender que tudo que existe no mundo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fé é aquela que nos faz entender que Deus existe e por isso nós o buscamos, acreditando que Ele é galardoador daqueles que assim o fazem, ou seja, daqueles que o buscam. Agora Paulo está falando sobre o escudo da fé, arma de defesa. Veja que até então nós estamos falando aqui sobre aquilo que sustenta o cinturão da verdade. Falamos sobre a couraça da justiça, proteção. Falamos também sobre as sandálias, a preparação do evangelho da paz, também proteção. E agora ele fala sobre o escudo da fé. Aí ele diz o seguinte, olha, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados, ou seja, em chamas do maligno. O que ele está querendo dizer com isso? Naquela época, o escudo dos soldados romanos, eles eram feitos com material muito resistente, mas revestido todinho de couro. Para quê, pastor? Quando eles iam para a batalha, eles encharcavam o escudo com água. O couro que revestia todo o escudo ficava encharcado com água. E os inimigos usavam um método de flechas com pinche na ponta. E acendiam essas flechas no fogo e atiravam. E os soldados romanos, preparados e precavidos, colocavam seus escudos encharcados de água para se defenderem. E quando os dardos em chamas atingiam o escudo, eles apagavam. E os soldados não morriam queimados. Paulo está dizendo, a nossa fé faz isso. A nossa fé apaga as setas do diabo. A nossa fé em Deus e no seu poder faz com que aquilo que o inimigo tenta nos atingir não tenha resultados destrutivos. Paulo está dizendo que o escudo da fé nos faz fortes e resistentes para desfazer todo o ataque do diabo contra as nossas vidas. Então, querido, eu quero que você se desperte para isso. Existe uma armadura de Deus completa, disponível a você. Se revista desta armadura e enfrente os teus problemas. Se revista com esta armadura e enfrente esses desafios. Não tenha medo do diabo, não tenha medo dos demônios, não tenha medo desta pandemia. Você é filho de Deus, é amado de Deus. Se revista dessa armadura e vamos para a guerra, vamos para a batalha, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo.
Maior é aquele que está em mim e em ti do que o que está no mundo. Oh, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está em mim, maior é Jesus que está em mim do que o diabo que está no mundo, do que os demônios que estão no mundo. Ei, glória a Deus! Deus seja louvado. Eu vou encerrar aqui. Pastor, mas você não terminou a mensagem? Terminei não. Sabe quando é que eu vou terminar ela? Terça-feira. Terça-feira às 20h30. Tá? Terça-feira na nossa live nós vamos terminar aqui essa mensagem sobre a armadura de Deus. Eu te aguardo terça-feira às 20h30. Uma live poderosa no Senhor para edificar a tua vida. Oh, maior é Jesus que está em mim. Pega na mão dessa pessoa que está aí na sua casa, querido. Em nome de Jesus, comece a orar com essa pessoa. Isso, comece a orar agora, pai, mãe. Chama os teus filhos e comece a orar por eles. Família, comece a orar agora. Irmãos, comece a orar agora uns pelos outros. Dê as mãos aí em suas casas e comece a orar. Comece a ministrar a presença de Deus, a unção do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Aleluia! Sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre a saúde dessa pessoa, sobre a vida financeira dessa pessoa. Libera uma palavra de vida. Maior é o que está em nós, oh, maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que esta pandemia, do que este vírus. Maior é o que está em nós, Jesus. Maior é o que está em nós, Jesus, do que todo o mal que está no mundo. Oh, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu declaro, no meio deste caos, provisões de milagres. Você que está prestes a entrar em desespero, Senhor manda eu te dizer, ei, em nome do Senhor, acalma o teu coração. Você pode até ter sede, até fome, mas as tuas necessidades serão supridas, porque para a tua sede, água vai brotar da rocha. Para a tua fome, maná descerá do céu. O Senhor manda eu te dizer, virá provisão sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome do Senhor. E o diabo não vai se aproveitar dessa situação que você está enfrentando. Receba a vitória de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Ei! Maior que está na tua vida, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe tuas finanças. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o presidente da República. Deus abençoe o governo brasileiro. Deus abençoe as nações da terra. Deus abençoe as famílias da terra. E toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Oh, toda a terra se enche do conhecimento da glória.
glória de Deus. Oh, Rabacandere. E a tua família receba o toque da presença de Deus. Vai recebendo aí, meu irmão. Levanta as tuas mãos, vai recebendo. E o teu casamento receba o toque da presença de Deus. Receba o toque da presença de Deus no teu casamento. Ei, olha, escute, escute. Que os teus filhos que estão nas drogas receba o toque do poder de Deus. Oh, Jesus. Oh, e as tuas finanças receba o toque da presença de Deus. Oh, é de novo, faz de novo o teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo bate. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Aleluia! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer Quando ele vem aqui? Oh, Mais que ser bem-vindo, sim! nós te desejamos outra vez aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada lar. Abençoe a todos de uma forma especial. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora é bônus, agora é bônus.